dar sequência nessa legislação que a gente está só começando. Vamos falar de movimentação pessoal. O que é isso, Isabela? O que é isso? Olha só, passei no concurso, comecei a trabalhar lá na escola X. Quer dizer que eu vou ficar lá a minha vida inteira trabalhando nessa escola, aposentar nessa escola? Nunca vou poder sair de lá? Não, claro que não. Você pode mudar sim. Você pode ter essa movimentação. O quadro pode se movimentar, os profissionais podem sair de um lugar para outro. E aí a legislação fala pra gente que a movimentação pessoal do magistério, do quadro do magistério, ela é feita de duas maneiras: por lotação ou por autorização especial. O ato de mudança de lotação, quando há pedido, será processado e efetivado no mês de janeiro. Então, a legislação ela é clara, objetiva e aponta para a gente uma época, um mês, né, sendo mais específico, do ano, onde os pedidos de troca de lotação serão processados e efetivados. Olha, servidor, você pode pedir para trocar de local de trabalho para trocar sua lotação. A resposta, o processamento e a devida resposta efetiva, a efetivação dessa troca, ela acontece em janeiro. Então, já disse pra gente. É vedada a movimentação quando? Olha só, a regra é que pode ter a movimentação. Certo? Começamos agora. Falei agora pra vocês. Quer dizer que o lugar que você começou a trabalhar, você vai ter que aposentar lá. Não, pode movimentar, especialmente pela lotação, pela troca de lotação. Mas existem situações onde não pode trocar, onde não pode movimentar, onde é vedada a movimentação e a disposição do professor ou do especialista em educação. Quais são essas hipóteses? Quais são essas situações? Olha lá. Quando se tratar de servidor não estável, então ainda está lá no estágio probatório, lembra? Os 3 anos? Então ainda está lá vivendo esses 3 anos, ainda não é estável. Aí nesse caso não pode trocar. Exceto se essa mudança for interessante para o sistema, foi interessante para a prefeitura. Aí sim, aí dá para fazer. Se for só porque o servidor quer, não. Mas se a prefeitura quiser, se for interessante pela prefeitura, mediante uma justificativa, aí sim pode haver essa troca. Então, de novo, regra e exceção. Segunda hipótese, onde há a vedação, quando solicitada por ocupante do cargo de magistério que nos últimos 2 anos houver faltado injustificadamente por 15 dias no mesmo ano letivo. Olha só, quando a gente fala de falta injustificada, é aquela falta que não tem um atestado, que não tem um banco de horas. É uma falta que, como o próprio nome diz, é injustificada, não tem justificativa. É o servidor que acorda, olha pro relógio, fala, ai, que preguiça, eu vou trabalhar hoje não, vira pro lado e dorme. Essa é a falta injustificada. Então, se o servidor, nos últimos 2 anos, houver faltado injustificadamente por 15 dias no mesmo ano letivo, ele também não vai poder requerer essa troca de lotação. Fica vedada a movimentação para ele. Terceira hipótese, é vedada a movimentação ex officio, de ofício, quando a própria prefeitura faz sem saber se o servidor quer ou não, por interesse municipal, por interesse do sistema. Então, é vedada a movimentação ex officio no período de 6 meses anteriores e 3 meses posteriores às eleições. Então, olha só. Faltando 6 meses para as eleições, ou 3 meses depois da eleição ter acontecido, também a prefeitura não pode sair trocando o povo de lugar de serviço, não. Isso para quê, gente? Para evitar as trocas de favores, evitar favorecimento. Olha, se você votar em mim e eu ganhar, eu te troco, eu te pego lá da escola que você trabalha, que é longe de sua casa, e te põe numa escola pertinho. Então, por isso que nos 3 meses depois da eleição, não pode. Se houver essa troca de favor aí, vai ter que ser depois, vai ter que esperar um tempo e mais. 3 meses após a eleição não vai poder, e nem 3 meses antes, justamente para coibir essa troca de voto por favor. Combinado? São as hipóteses de vedação da movimentação. Quando a gente fala em lotação, onde o servidor pode ser lotado? Já conversamos sobre isso, né? Lá na primeira aula. O servidor ele pode ser lotado na escola, nas escolas, ou em órgãos do sistema, órgãos centrais do sistema, secretaria e órgãos correlatos, órgãos vinculados à Secretaria Municipal de Educação. Então, a lotação ela pode acontecer nesses 2 cenários, em qualquer escola do município ou em órgãos centrais do sistema, vinculado à Secretaria de Educação, vinculado à Prefeitura Municipal. Esses são as 2 possíveis lotações, os 2 possíveis locais de trabalho do servidor do quadro da educação ou do quadro do magistério. Já tem essa previsão, nós já conversamos sobre isso, né? Quando o ocupante do cargo do magistério tiver exercício em mais de uma escola, imagine só,
Aquele professor que dá aula de uma disciplina que tem poucas horas aula. Exemplo, professor de artes. Aí, na escola X, ele tem 10 horas aula, na escola Y, ele tem mais 30, para totalizar as 40 que precisa, né? Exemplo bem esdrúxulo, tá, gente? Então, ele trabalha em 2 escolas com um cargo só. Ele só tem um cargo pelo município, mas por questão de carga horária, acaba tendo que trabalhar em 2 escolas diferentes para conseguir fechar a carga horária. Comum, né? Acontece na prática. E aí, qual é o local de lotação desse professor, visto que ele trabalha em 2 escolas diferentes? A legislação fala que quando o ocupante do cargo do magistério tiver em exercício em mais de uma escola, 2 ou mais, né? Mais de uma, vai ser 2 para frente, sua lotação será naquela em que prestar maior número de horas de trabalho. Então, no nosso exemplo aqui, onde na X ele presta 10 horas, na Y ele presta 30, qual é o local de lotação? Y, né? Mais horas é o local da lotação. Na hipótese do servidor do magistério ocupar licitamente mais de um cargo, poderá haver lotação em mais de uma escola. Então, imagine que o servidor tem 2 cargos. Então, ele tem um cargo, por exemplo, ele é formado em letras em inglês, tem um cargo de professor de português, um cargo de professor de inglês. 2 cargos municipais. E aí, ele trabalha em 2 escolas. Em uma ele é professor de português, na outra ele é professor de inglês. Nesse caso, ele vai ter 2 cargos, por consequência, 2 lotações. Então, o número de lotação, ela é proporcional ao número de cargos. Se é um cargo só, é uma lotação só, e aí vai ser no local onde ele presta maior carga horária, mais horas de serviço, mais horas de trabalho. Se tem 2 cargos, aí tem 2 lotações, e aí cada lotação no onde ele exerce o cargo, certo? Então, o número de lotações, ele é proporcional ao número de cargos do servidor. Combinado? Ao professor nomeado para vaga apurada, fica assegurado o direito de escolher a escola que será lotada, respeitada a ordem de classificação do concurso. Então, passou lá dentro do número de vagas apuradas, você tem aí esse direito assegurado de escolher em que escola quer trabalhar. Vai ter lá a lista de escolas com a quantidade de vagas, os primeiros colocados no concurso, que é aquele ditado, né? Quem chega primeiro bebe água limpa, vão poder escolher, e aí quem vai ficando por último vai ficando com as vagas que sobram. Passar no concurso, ter a vaga já tá bom, né, gente? Mas poder escolher ainda onde vai trabalhar, melhor ainda. Você escolhe aquela escola que é do lado da sua casa, que você pode acordar faltando 5 minutos para entrar no serviço, e de pé, não gastar gasolina, é melhor ainda, né? Então, estudar para gabaritar a prova e escolher o local onde vai trabalhar. A mudança de lotação, ela pode ser feita a pedido do servidor ou ex officio, e como expliquei para vocês, é quando a prefeitura faz de ofício sem perguntar ao servidor se ele quer. Então, estamos precisando de um professor lá na escola tal. Pega fulaninho e joga lá. A prefeitura faz por conveniência dela. O município faz por sua conveniência, sem perguntar para você, servidor. Isso é chamado ex officio, ou de ofício. Os pedidos de mudança de lotação, eles devem ser protocolados no órgão próprio da secretaria nos meses de outubro e novembro de cada ano, e deferidos ou indeferidos até 15 de janeiro do mês subsequente. Então, nós já vimos na aula passada que os pedidos, eles são processados e efetivados em janeiro. Pois bem, o artigo 47, ele é ainda mais específico, fala até o dia. Diz pra gente o seguinte: olha, professor, olha, especialista em educação, você quer trocar de local de trabalho? Quer trocar sua lotação? Pois bem, em outubro e novembro é quando você deve fazer o seu pedido. Direcionar, protocolar o seu requerimento lá na secretaria. Então, você tem que fazer isso obrigatoriamente em outubro e novembro. E aí, você fez isso, vai ir lá ficar seu pedido aguardando até janeiro. Até o dia 15 de janeiro é quando os pedidos vão receber a resposta de deferido ou indeferido, de beleza, pode mudar, ou de não, vai mudar coisa nenhuma. Deferido é quando defere, quando dá, quando atende o seu pedido, e indeferido é quando nega. Então, até o dia 15 de janeiro do mês seguinte é quando você vai ter sua resposta positiva ou negativa. Combinado? Vamos seguindo, então, falar da segunda possibilidade de movimentação prevista na legislação, que é a chamada autorização especial. O artigo 53 fala que a autorização especial, respeitada a conveniência do sistema, a conveniência da prefeitura, ela pode ser concedida ao servidor para 3 hipóteses. Primeira, para participar de congresso ou reunião científica. Segundo, para participar, seja como professor, como docente
ou como aluno, como discente, em curso de especialização, extensão, aperfeiçoamento ou atualização. E terceiro, para frequentar curso de habilitação para atender a programação iniciativa do sistema. Observe que tudo isso aqui está vinculado a aperfeiçoar, a profissionalizar, a tornar-se um profissional melhor, mais dedicado, com mais conhecimento. Se você está participando de um congresso, o fim é conhecimento. De uma especialização, o fim é adquirir conhecimento. De uma habilitação, mesma coisa. Então, a finalidade aqui é sempre o conhecimento. É aperfeiçoar, é profissionalizar na área. E aí, nesses casos, onde o servidor quer participar de um congresso, de uma especialização, de uma extensão, de um aperfeiçoamento, de uma atualização, de uma habilitação, ele pode pedir à administração pública essa chamada autorização especial para que ele possa frequentar, para que ele possa participar desses eventos. E aí, essa autorização especial, ela vem com prazo. No caso de congresso ou reunião científica, a prefeitura libera o servidor por até 5 dias em cada ano letivo. Então, por ano letivo, pode ser liberado até 5 dias para congressos e reuniões científicas. No caso de especialização, extensão, aperfeiçoamento e atualização, o prazo já é um pouco maior. O prazo é de até 6 meses, prorrogável por mais 6. Então, pode virar isso aqui até 1 ano. O servidor se afasta do serviço, pega aí essa autorização especial para ficar 6 meses ou até 1 ano fazendo uma especialização, uma extensão, um aperfeiçoamento. E aí exige que a cada 2 anos, espere, na real, 2 anos para que haja uma nova autorização. Então, pegou lá 6 meses, por exemplo, para fazer uma especialização, só vai poder pedir autorização especial de novo daqui 2 anos. Exclusivamente, esses cursos de especialização, extensão, devem ser voltados para a educação. Então, é algo realmente para especializar, para profissionalizar o servidor dentro da sua área de atuação. Tem que ser específico, exclusivo para atuação na educação. Por fim, o curso de habilitação, o prazo que a lei determina, ele é por enquanto durar o curso. Então, tempo suficiente para término do curso. Então a habilitação é de, 18 meses, 1 ano e meio. Pode ficar lá 18 meses fazendo seu curso de habilitação através da autorização especial. Então, no caso de habilitação, enquanto durar o curso, o tempo suficiente para terminar o curso, pode haver essa autorização. O afastamento para prestação de serviço por lei dar-se-á sob forma de autorização especial. Combinado? O ato de autorização especial é de competência do prefeito, então é o Big Boss, é o chefão, é o prefeito que vai autorizar esse afastamento, seja por 5 dias, 6 meses, 1 ano, prazo indeterminado, é o prefeito. O professor especialista em educação em regime de autorização especial tem direito ao vencimento e vantagens do seu cargo efetivo. Então, durante o tempo que está lá afastado, fazendo os cursos, fazendo congresso, fazendo extensão, recebe o vencimento perfeitinho, recebe lá o salário bonitinho na conta. Vencimento mais vantagens. Então, recebe a remuneração. A gente já estudou sobre isso também, né? Então, vai receber o vencimento, que é aquele salário base, mais as vantagens. Todas as vantagens são asseguradas. A mesma coisa que recebia quando estava trabalhando, quando está em regime de autorização especial, também vai receber sem prejuízo algum. Combinado? Então, sobre a movimentação, é isso que a lei prevê. A lotação e a autorização especial. Falando agora sobre readaptação. Lembra do termo? Já falamos dele lá no Estatuto do Servidor. Pois bem, a readaptação ela é feita por interesse do sistema, por interesse da prefeitura, com base em um processo especial que indica o melhor aproveitamento funcional do ocupante do cargo do magistério em virtude de alteração de estado de saúde. Então, imagine só, o professor que exerce a docência, que dá problema na voz. Não pode ficar conversando mais igual uma tagarela, igual eu tô conversando aqui. Aí, quem vai fazer com esse professor? Como é que coloca um professor que não pode sem conversar? Não tem como. O professor trabalha com a fala. E aí, vai fazer o que com esse professor? Um aproveitamento funcional. Pega ele, coloca numa função onde ele não precisa conversar tanto, para que não precise afastar, para que o município não tenha esse prejuízo, entre aspas, de perder um servidor, mas que também não haja prejuízo à saúde do ocupante do cargo. Então, o aproveitamento funcional é justamente isso. Alterar ali as competências, as atribuições desse servidor para que haja
uma adequação ao seu estado de saúde naquele momento. A readaptação ela depende de laudo médico expedido por junta oficial que conclua pelo afastamento, seja temporário ou definitivo, do servidor das suas atribuições. Então, é algo formal, vai passar por uma junta médica, por perícia médica, onde vai atestar realmente que há essa necessidade da readaptação. E vai ser indicado se é por um tempo determinado, algo temporário, ou se é definitivo, se não tem tempo, se é até curar ou se é algo que não tem cura. Essa readaptação, ela acontece e o servidor, ele deixa de praticar, é interrompido o exercício das atribuições do seu cargo, das atribuições específicas daquele cargo para o qual ele passou no concurso e ele já exerce, e para iniciar as atribuições do cargo onde ele está sendo readaptado. Então, não é que vai ficar as duas coisas. Encerra uma, interrompe uma para iniciar a outra. Tudo isso mediante prescrição médica, mediante indicação de peritos na área. Combinado? Essa é a readaptação. A gente já conversou sobre isso lá no Estatuto do Servidor e aqui só reafirma para a gente que dentro do quadro do magistério ela é plenamente aplicável dentro do que a legislação prevê. Regime de trabalho. O artigo 59 fala para a gente que as atribuições específicas do professor, nos termos do artigo 104, serão desempenhadas obrigatoriamente em regime básico em 25 horas semanais de trabalho por cargo ou facultativamente em 40 horas. Observe. Nós sabemos que hoje a educação municipal ela já mudou isso aí. Nós tivemos a Lei Complementar 115 de 2023, publicado em dezembro de 2023, essa lei complementar, que já alterou essa previsão legal. Então, hoje, dentro do município de Montes Claros, a prestação de serviço como professor, ela é obrigatoriamente de 40 horas. Então, o que antes, a época da publicação dessa legislação, era algo facultativo, que era uma faculdade, hoje é algo obrigatório. As 40 horas são a regra dentro da educação municipal. Ah, Isabela, então a legislação está revogada? Não está. Infelizmente, não aparece, não é apontado dentro da legislação a revogação. Quando a gente entra pelos canais oficiais, canais esses, inclusive, que foram disponibilizados pela banca para consulta, que são os portais aí da prefeitura, né? Tanto o próprio site como os portais de legislação municipal. A legislação ela aparece para a gente sem indicação de revogação. Então, convido vocês até a acessarem. Aparece lá sem nenhuma indicação de que o conteúdo foi revogado. Todavia, a gente conhece, sabe que muitas legislações complementares já vieram e já alteraram essa legislação. A 115 é um exemplo delas. Esse é um estatuto, que é uma regra geral, e ele acaba sendo atravessado por muitas legislações complementares que vêm sendo publicadas aí ano a ano, mês a mês, dia a dia, que vem e altera as previsões das legislações, inclusive desse estatuto. Então, existem muitas alterações, muitas legislações complementares com alterações que atingiram direta e indiretamente essa legislação. Um exemplo é a Lei 115, que alterou aqui o artigo 59, a previsão do artigo 59. Todavia, quando a gente busca pela legislação, nos canais indicados pela banca, ela não aparece com o sinal, com a indicação da revogação. O que eu aconselho os alunos nesse momento? A entenderem que existe a previsão legal nesse sentido, que a lei, quando publicada, tratava da carga horária, fazia essa divisão da carga horária de 25 horas e de 40 horas, essa possibilidade da carga horária ser de 25 ou de 40, e que hoje não é mais assim, que não funciona mais assim. E se cair na prova, Isabela? Se cair na prova, fica passível de anulação, né? Fica passível de recurso. Por quê? A legislação prevê de uma forma, não indica a revogação, e existe legislação que já fez alteração. Então, fica plenamente passível de recurso. Seguindo, ainda falando sobre a carga horária, o artigo 63 da legislação fala que em cada escola a carga de horas-aula será distribuída de maneira equitativa, ou seja, de maneira igual, de maneira justa, semelhante, entre os professores da mesma área de ensino, disciplina ou atividade especializada, respeitada sempre que possível a proporcionalidade entre os módulos e regimes de trabalho. Então, se nós temos lá X horas aula de português para X número de professores, tem que fazer uma divisão justa para que todos os professores tenham acesso à quantidade de aulas
semelhante, parecida. Óbvio que vai ser observada a proporcionalidade de modos dos professores, a questão de quantos cargos exercem, enfim, toda aquela história, mas tem que ser algo equitativo, tem que ser algo justo essa divisão, assim como determina o artigo 63. Artigo 65 diz que não é permitido ao ocupante de 2 cargos públicos a adoção de regime especial de trabalho, ressalvada a hipótese de licenciar sem vencimento de um deles. Então, lá, segundo o artigo anterior, o artigo 59, existia esse regime especial, que é o de 40 horas, né? E aí o 65 diz pra gente que aquele que tem esse cargo de 40 horas não pode ocupar outro cargo, porque até fica inviável por questão de compatibilidade de horários, né? Ressalvado quando tiver de licença sem vencimento de algum desses cargos, aí sim pode adotar essa jornada estendida, que hoje é a regra dentro do município. As turmas, olha só. Artigo 69 traz pra gente uma previsão, uma média de quantidade de alunos por turma, classificada aí de acordo com a idade, né, dos alunos. Então, quando é uma creche, alunos de 0 a 3 anos, chama-se de educação infantil. A legislação prevê essa média, tá? De 20 alunos por sala, de 20 alunos por turma. Se for uma pré-escola, que são os alunos entre 4 e 6 anos, educação infantil ainda, sobe um pouquinho o número. Então, vamos para 25 alunos por turma. Educação especial, 10 alunos. Exigem mais atenção, né, dos professores, então 10 alunos. A educação de jovens e adultos, que é o EJA, 35 alunos por turma. Aí vem por um ensino fundamental, né? Primeiro e segundo ano, que é o primeiro ciclo, 35 alunos. De terceiro ao quinto, 35. De sexto ao oitavo, 40. Lembrando que toda essa nomenclatura aqui de anos também foi alterada. Então, hoje a gente tem até o 9º ano, né? Mas, na prática, só fazer a redivisão não vai alterar tanto na prática. Isabela, preciso decorar esses números de aluno por turma, por idade, por nome? Não. Não, basta você entender que se é educação infantil, tem menos alunos do que a educação lá dos meninos que já estão na pré-adolescência. Pré-adolescente, via de regra, precisa de menos atenção do que uma criança de meses de idade, de 1 ano, de 2 anos. A legislação assim entende. Então, lá os alunos maiores, a gente pode ter 35, 40 alunos, enquanto as crianças lá, creche, pré-escola, se limita a 20, 25. Combinado? Educação especial é o menor número, porque precisa de mais dedicação. São os alunos que têm algum tipo de necessidade especial, e aí a gente já viu que a legislação determina que tem que ter uma atenção especial, por isso as turmas são reduzidas. Tudo bem? O número de alunos por turma nas escolas nucleadas será definido pelo sistema. Artigo 71. Para cada 10 turmas das séries iniciais do ensino fundamental, são permitidas as seguintes funções por turno: um professor de apoio pedagógico dos discentes e um professor de ensino de arte, ou ensino religioso, quando não houver professor especializado. A suplência eventual dos docentes nas últimas séries do ensino fundamental será exercida por professor que não tenha completa a carga horária de horas-aulas no regime que estiver sujeito. Então, quando houver essa suplência, essa necessidade de suprimir, de ocupar, de certa forma, exercer o cargo no lugar do outro, vai se observar a carga horária dos professores, ver quem não tem a carga horária completa e entregar a esse professor essa suplência. A legislação define que a suplência é o exercício temporário das atribuições específicas de um cargo do magistério durante a ausência do respectivo titular. Então, a gente tem o titular do cargo, por algum motivo ele está afastado, ele não consegue exercer aquele cargo por algum momento, ou ele deixa aquele cargo vago, e até que o cargo seja efetivamente provido, alguém deve exercer. Então, alguém deve ocupar aquilo ali, alguém deve substituir aquele professor, aquele servidor. É onde entra a suplência. A suplência ela pode se dar por substituição ou por convocação. A substituição é o cometimento do ocupante do cargo do magistério com as atribuições que competiam ao outro, aquele que era o responsável, o ocupante efetivo do cargo, que se encontra ausente, sem perda de sua lotação na escola. Então, o
ocupante daquele cargo, ele não deixou o cargo completamente. Ele apenas está ausente, ele não perdeu a sua lotação, ele não desocupou aquele cargo naquele determinado local de trabalho. Mas ele está ausente por algum motivo. E aí, faça a suplência por substituição. A possibilidade da suplência por convocação é o chamamento de pessoas pertencentes ou não ao quadro do magistério para assumir a regência da turma ou exercer a função de especialista em educação. O ato de convocação deve constar a atividade, a área de ensino, o prazo da convocação, a remuneração. Então, chama alguém para ocupar, chama alguém que está fora ali do quadro, alguém que não é professor de fato ainda, que não faz parte do quadro de servidores, convoca para que haja essa suplência da mesma forma, por um prazo que se determina dentro dessa própria convocação, desse próprio ato de convocação. A legislação, ela traz para a gente a divisão do quadro do magistério. E, mais uma vez, é uma das previsões que hoje já mudou muita coisa. E já vieram muitas atualizações, não só normativas, mas também fáticas, sobre o que está previsto aí no artigo 83. Então, segundo a legislação, nós temos aí uma divisão no quadro do magistério entre professores, professor de educação infantil, fundamental e fundamental 2. Nós temos o especialista em educação, o vice-diretor, o diretor e o coordenador, que é aquilo que a gente já viu lá no artigo 3º da legislação, que é quem faz parte do quadro. Então, os professores, os que estão trabalhando efetivamente na docência, a legislação divide em educação infantil, que é quem vai trabalhar lá nas creches e pré-escolas, o professor de ensino fundamental nas primeiras classes, que vai estar lá de 1ª a 4ª série, hoje chama de 1º ao 5º ano, né? O professor do fundamental 2, que é quem vai estar de 5ª a 8ª série, ou como chamou hoje, de 6º ao 9º ano, e aí vem os especialistas em educação, vem o diretor e vice-diretor, e vem o coordenador também, todos numerados aí por seus respectivos códigos, com as exigências da época para o preenchimento do cargo. Como disse para vocês, hoje já sofre alteração normativa e fática sobre essas exigências. Não mais se exige, por exemplo, somente nível médio e magistério, mas sim já uma graduação, uma licenciatura. Então já difere do que a legislação prevê. O sistema de carreiras. Os cargos públicos de provimento efetivo, eles formam classes que se organizam em carreiras. Então, assim como está descrito lá na legislação municipal, no Estatuto do Servidor, a gente tem essa diferenciação de cargos, classes e carreiras. E aí, para a gente lembrar, a gente tem primeiro os cargos. O grupo de cargos, o amontoado de cargos, se torna uma classe. E um conjunto de classes, um amontoado de classes, torna uma carreira. Então, é nessa ordem. Como eu faço para decorar isso, Isabela? Pelo número de letras. Olha só o bizu. Aqui tem menos letra. Aqui tem menos letra do que aqui. Então, enquanto na palavra classe eu vou ter 6 letras, na palavra carreira eu vou ter 2, 4, 6, 8 letras. Então, você lembra que 6 vem antes de 8, classe vem antes de carreira. Cargo ninguém vai esquecer. Cargo a gente sabe que é unitário, que cada um ocupa um. Eu ocupo um cargo, Maria ocupa outro, João ocupa outro. Cargo é pessoal, cada um ocupa seu cargo. Quando junta nós tudo, eu, Maria, João, Joaquim, José, todos nós exercemos cargos semelhantes, nós formamos a classe. Então, se eu sou professora PEB 1, José também, Maria também, Francisco também, todos professor PEB 1. Quando nós todos nos unimos, nós tornamos a classe de PEB 1. Aí pega a classe de PEB 1, PEB 2 e mais outras classes, especialista, pega lá, inspetor, supervisor, vai juntando várias classes, a gente forma a carreira. Combinado? Então, cargo é unitário, vários cargos formam uma classe e várias classes formam uma carreira. É isso que está escrito aí no artigo 88. Então, os cargos públicos de provimento efetivo formam as classes e as classes organizam-se em carreiras. Pronto. Isso aqui gosta de cair em prova, viu? Um trem totalmente desnecessário, mas cai em prova. Então, fique atento com essa previsão legal. Seguindo, o parágrafo único do artigo diz que o sistema de carreira visa assegurar ao servidor do quadro do magistério, ocupante de cargo público de caráter efetivo, sob os requisitos de mérito, que é objetivamente apurado através das avaliações, de desempenho, a escolaridade e o tempo de serviço nas escolas de padrão de vencimento de diversos níveis de classe que pertencem ao mencionado cargo.
Então, essa parafernália toda aqui de classe, de carreira, de tudo, só serve para a gente conseguir apurar promoção e progressão dentro do quadro. Então, a gente vai conseguir, através das classes e das carreiras, apurar as progressões e promoções, e isso sim faz diferença na vida do servidor, porque faz diferença no salário, traz acréscimos aí à remuneração. Então, isso sim faz diferença. Para finalizar, artigo 90, o desenvolvimento do servidor na carreira far-se-á por progressão e promoção. Foi o que disse para vocês. Então, através da apuração aí, o servidor lá tem o quadro. Para que ele ande dentro desse quadro, ele vai andar por promoção, por progressão, e isso traz benefício salarial. Então, é o que importa, é o que faz diferença. Beleza? A gente na próxima aula conversa melhor sobre a promoção, sobre a progressão. Eu aguardo vocês.